Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Você se lembra daquele jogo Harvest Moon? Joguinho de simulação de fazenda, melhor dizendo, onde você planta, cuida dos animais e vive como um fazendeiro. Aquele do Super Nintendo. Sempre foi um dos meus favoritos. Mas quando eu me mudei da casa dos meus pais para um dormitório estudantil, minha mãe vendeu o jogo em uma venda de garagem sem me avisar. Depois que eu me formei e consegui uma casa própria, decidi tirar a poeira do meu Super Nintendo e procurei por uma cópia do jogo. Fui a uma Farmer's Market, uma espécie de feira, geralmente montada por fazendeiros, que vende de tudo, especialmente alimentos. Mas também vendem itens usados, que eu já tinha visitado algumas vezes. Então, fui até a loja de vídeo deles, onde fitas e jogos antigos e VHS eram vendidos. Buscando na seção de jogos, encontrei uma cópia de Harvest Moon para Super Nintendo. O jogo estava em perfeitas condições. Eu mal podia acreditar. Geralmente, o jogo custava entre 60 ou 70 dólares online, mas na loja custou 15. Comprei e voltei para casa. Quando cheguei em casa, coloquei o jogo no meu Super Nintendo e o liguei. Não funcionou de primeira. Apareceu apenas uma tela preta. Isso é o normal em consoles velhos, especialmente os que funcionam com cartuchos. Tirei o cartucho, assoprei-o e o coloquei de volta. Liguei o console e fui recebido por um familiar Natsumi. Havia 2 save files, um vazio e o outro nomeado com Jack. Comecei um novo jogo, ignorando o Jack. Joguei por algumas horas, plantando nos campos, cuidando dos animais, falando com os moradores e vendendo e comprando, como se faz no jogo. Depois disso, para trabalhar no outro dia. Não joguei por uns dias, até ter um dia livre. No sábado, liguei o meu Super Nintendo para jogar e fui logo para a tela de Load File. Lá estava o meu arquivo e o Jack. Curioso, carreguei o Jack para ver que tipo de jogo o dono anterior estava jogando. Assim que apertei carregar, a lâmpada da minha luminária queimou. Não liguei para isso e continuei a jogar. O arquivo carregou, e quando mostrou a casa do fazendeiro, onde você sempre começa, estava diferente. Algo estava diferente. Como vocês devem saber, você pode se casar e ter um filho em Harvest Moon. A esposa do personagem, Anne, estava parada em frente ao berço vazio. Uma das necessidades de se ter um filho no jogo. Ela não estava parada no mesmo modo que quando você começa o dia, e pensei que fosse algum tipo de erro. Andei até ela e apertei o botão de falar, mas a resposta que recebi foi alguns pontos apenas. Agora eu tinha certeza de que era um erro, mas tudo mudou assim que eu saí de casa. Do lado de fora, o cachorro, que sempre estava lá, também havia sumido. A fazenda estava cheia de lixo e as plantações estavam todas mortas. Mesmo sendo primavera, a casa e os prédios da fazenda pareciam ruínas, quebrados. E o local onde ficava a fonte de água estava cheia de algo marrom, que parecia ser lama. Eu não tenho certeza, uma vez que o jogo tem gráficos primitivos. Saindo da fazenda para investigar mais, eu fui até a encruzilhada onde o vendedor geralmente fica com o seu caminhão. Mas assim que cruzei a estrada, eu vi o caminhão abandonado no meio dela. Parecia que não era usado havia anos. Agora, eu pensava que era algum tipo de hack, ou um erro que estava ali, mas eu nunca tinha visto antes. Quando cheguei na cidade, a cidade principal do jogo, eu não estava surpreso em encontrar todos os prédios do mesmo modo que as casas da fazenda, em ruínas e abandonados. Não havia moradores na cidade, mas de repente, uma caixa de texto apareceu na parte de baixo da tela e continha as palavras: "Vá para a igreja". Eu sabia exatamente onde a igreja ficava e fui até lá.
Enquanto caminhava, encontrei o padre, ou ministro, xamã, ou seja lá como deve ser, parado do lado de fora. Cheguei perto dele e apertei A. Ele disse: Jack, por que você demorou tanto? Venha, venha, precisamos entrar. E começar. Então o jogo seguiu em uma coisa tipo filme. O fazendeiro seguindo o padre para dentro da igreja. Lá dentro, o que eu vi era simplesmente repugnante. A cruz estava virada de cabeça para baixo. Um tanto clichê, creio eu. As paredes estavam pintadas em um tom escuro, preto acinzentado. E havia velas pretas montadas em forma de pentagrama. Em volta, um bonequinho. Parecia com um boneco de bebê. E ele pertencia ao berço, o berço que estava na fazenda. Sim, aquele mesmo. Os bancos estavam ocupados pelos moradores, que pareciam cansados e com os seus cabelos cinzas. Mas novamente, os gráficos me deixaram sem certeza. Coactum atrum, o padre disse, pairando sobre o bebê. Vocut tuego. Então, o jogo começou a dar problemas horríveis. Os alto-falantes, que até então não haviam produzido um ruído sequer, apenas os efeitos sonoros, lançaram um som distorcido e a tela ficou preta. Mas, não por muito tempo. O que vi logo em seguida parecia ser cenas retiradas de algum mangá. Elas estavam pixeladas, bem mal, claro, mas eu podia ver o que estava acontecendo. A primeira imagem representava o padre segurando uma faca sobre o peito do bebê. Os painéis seguintes mostravam uma fazenda, o sinal de cruz invertido. Então, como um slideshow, as imagens mudaram. Continuando o show. Agora, eu sabia que era um hack. Das próximas figuras, tentáculos rasgaram o peito do bebê e se espalharam por toda a igreja e a cidade nas imagens seguintes. Eu estava fascinado que alguém tivera tempo e esforço para colocar tudo isso dentro de um cartucho. Mas o que aconteceu depois me fez mudar de ideia. E me fez tremer. Um retrato pixelizado de minha namorada apareceu, e o slideshow moveu-se rapidamente, como um livro sendo folheado. Mostrava sua barriga crescendo em gravidez. O olhar em seu rosto me encarava, sem expressão. Quando pulei para fora das calças, quando vi meu celular tocar o mais alto que podia. Pelo menos parecia estar muito alto naquele momento. Levantei e fui até a cozinha atendê-la. Era minha namorada. Ela estava estática, dizendo que estava grávida. Olhei para a TV, mas a tela estava apenas fora do ar. 9 meses depois, ela deu à luz a um bebê natimorto.